Olá, muito boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O Ministério da Saúde promove o Dia D contra a poliomielite e realiza multivacinação em crianças e adolescentes. Mais de 38 mil postos de todo o Brasil ficaram abertos neste sábado. A campanha termina dia 9 de setembro e você vai ver também. Vaticano autoriza processo de beatificação de Padre Cícero. Rede TV News de volta e olha, o frio chegou com tudo nas regiões sul e sudeste do país. Na madrugada de hoje, a sensação térmica na cidade de São Paulo, por exemplo, foi de 1 grau. E esse frio todo pode ter causado a morte de um morador em situação de rua. Quem tem os detalhes para a gente desse caso ao vivo é o repórter Giovanni César. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Érica. Boa noite, Mauro, e a todos os que acompanham o Rede TV News. O corpo foi encontrado às 9 horas da manhã na zona sul de São Paulo. O resgate foi chamado, mas quando o pessoal do SAMU chegou, o homem já estava morto. Adriano Paulino tinha 47 anos e passou várias vezes por abrigos da prefeitura até o último dia 2 deste mês. A causa provável é mesmo hipotermia. Na madrugada, a temperatura mínima foi de 8 graus, como você disse, com sensação térmica de muito menos do que isso, né? Uma das mais baixas do ano. Isso segundo o Centro de Emergências Climáticas da Prefeitura. Em nota, a Prefeitura de São Paulo ressaltou que a capital tem mais de 20 mil vagas e está procurando, inclusive, ampliar esse número de vagas em abrigos para pessoas em situação de rua. De São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News. E hoje foi realizado o Dia D de vacinação contra a paralisia infantil. A expectativa do Ministério da Saúde é de vacinar mais de 11 milhões de crianças até 9 de setembro. O sábado gelado não assustou os pais que levaram os filhos para os mais de 38 mil postos de vacinação em todo o Brasil. Nesse Dia D de multivacinação e campanha contra a poliomielite, outras 18 vacinas estavam disponíveis para crianças e adolescentes de 0 até 15 anos. Nicole, de 1 ano e 8 meses, tomou as vacinas da polio e da gripe, resultado de uma campanha na rede de ensino de São Paulo. Eu fiquei sabendo pela creche, ela mandou um papel que tinha que ser preenchido, que hoje era dia de campanha para a gente comparecer, a gente tem que levar o papel e entregar lá na creche. Em Pernambuco, mais de 538 mil crianças de 1 até 5 anos estão aptas a tomar a vacina contra a poliomielite. Em todo o estado foram abertas 2.400 salas de vacinação. Na capital mineira, a ação aconteceu nos 152 centros de saúde e em uma unidade volante que foi montada no Parque Municipal. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, a cidade tem 105 mil crianças de 1 até 5 anos que devem se vacinar contra a poliomielite. Tudo certo, tudo bem, completa a vacinação. Já tem mais de 30 anos que o Brasil está livre da poliomielite. Para evitar que a doença volte, é importante que o país tenha uma ampla cobertura vacinal. A meta do Ministério da Saúde é imunizar pelo menos 95% do público-alvo até o fim da campanha, no dia 9 de setembro. Para evitar que o vírus da poliomielite seja reintroduzido e volte a causar paralisia nas crianças brasileiras, existe atualmente em curso uma campanha de vacinação que visa atingir todas as crianças até 5 anos de idade. A poliomielite é uma doença grave causada pelo poliovírus. É um vírus que coloniza o trato gastrointestinal e que permite que uma pessoa colonizada pelo vírus, não forçosamente apresentando sintomas, possa transmitir para outra pessoa por contato direto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em Ouro Preto, Minas Gerais, e falou da importância da imunização. Liberdade também é ter as nossas crianças livres de doenças evitáveis por vacina. É inaceitável que nos dias de hoje, doenças tão antigas, como é o caso da poliomielite, como é o caso do sarampo, ainda possam ameaçar as crianças do Brasil. Olha, a falta de segurança no centro da capital paulista está afastando muitos turistas. Os roteiros culturais e os principais pontos históricos têm sofrido adaptações para evitar roubos.
Aqui na Ladeira da Memória, ela tem esse obelisco, que é o monumento mais antigo da cidade de São Paulo, porque esse local no passado ele foi um ponto de venda de escravos. Espaços tombados pelo patrimônio histórico, museus e símbolos na área central, que fazem parte da construção da cidade, são atrativos turísticos que guardam um passado rico. Um quiz, uma perguntinha. Qual que é a maior biblioteca do Brasil? A do Rio de Janeiro? A do Rio de Janeiro, a Biblioteca Nacional. Em segundo lugar, em número de acervo, é a Mário de Andrade, com mais, eu vou dar uma arredondada, mas aí mais de 3 milhões de documentos, né? Desde o século XV até os tempos atuais. Só que está cada vez mais difícil lembrar como tudo isso ganhou vida. O aumento da violência tem prejudicado o trabalho dos guias de turismo. Viajar pela história de São Paulo ficou perigoso. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, na delegacia da Sé, onde são feitos os boletins de ocorrência da região central, de janeiro a junho deste ano foram registrados 2.081 roubos. 64% a mais que no mesmo período de 2021. A insegurança da capital está assustando os turistas e as agências estão cada vez mais cancelando os passeios. Está havendo cancelamento, tanto a parte de agência, quanto também a parte de grupos que procuram os guias de forma direta. Então, quando alguém solicita ou faz questão realmente que faça o centro de São Paulo, a gente está fazendo panorâmico. Pelo menos a maioria está fazendo isso. Quem arrisca fazer o percurso a pé muda a rota e evita certos lugares, principalmente em áreas próximas à Cracolândia. A Praça da Sé, o entorno dela, eu já não estou fazendo mais, né? Até para poder não pôr em risco o meu grupo. Então, o que está acontecendo é que a gente está adaptando ou a gente está deixando de fazer a região central, né? Por falta de segurança. Infelizmente, muitas pessoas jogadas na rua, indigentes, a sujeira. Eu, como brasileira, me entristece muito isso, mas a gente precisa valorizar e precisa lutar para que esses espaços voltem a ser frequentados por todos. Há 15 anos, como guia de turismo, é a primeira vez que Nadiana vê o medo fazer as pessoas desistirem de visitar a capital. Esse grupo é de moradores de São Paulo, que resiste às dificuldades para ter a oportunidade de ver a cidade com outro olhar. Além de frisar bastante os cuidados com segurança, de não fotografar na rua, eu falo para o pessoal, vamos fotografar dentro dos lugares, ou se alguém quer mesmo tirar aquela foto, nós grupos a gente fica prestando atenção, não deixa a pessoa distraída, porque acaba sendo um alvo fácil. Você participa de todos os passeios, Graça, mesmo assim com essa falta de segurança, você não tem medo? Medo tenho, mas penso que temos que vencer nossos medos. E quando a gente está em grupo, a gente se sente mais forte. E a gente tem que se apropriar da nossa cidade. Não deixar o medo, a violência, todo o caos que tem uma grande cidade, aprisionar ou deixar a gente preso. São Paulo é uma caixinha de surpresa, né? Então, em todos os bairros que a gente vai, principalmente aqui no centro histórico, né? Nós encontramos a cada dia alguma coisa diferente que nos agrega valor, né? Essa riqueza cultural tem que ser mais forte, tem que vencer a violência. Muito, tem que vencer. A cultura é o oposto da violência. Sem arte a gente não é nada. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou que se reúne com entidades da sociedade civil e o Sindicato Estadual dos Guias de Turismo de São Paulo para tratar das demandas sobre o setor. Afirmou ainda que está sempre reforçando os pontos que precisam de atenção com a Guarda Civil Metropolitana, atuando 24 horas. No Brasil, 2 em cada 3 usuários da internet se preocupam com os dados pessoais em compras online. E por causa disso, mais de 70% já desinstalaram aplicativos dos celulares. A Jerusa desinstalou o aplicativo do cartão de crédito no celular depois de ser vítima de um ataque hacker. O criminoso fez compras online e ela perdeu mais de R$200, dinheiro que nunca mais recuperou. Eu comecei a receber mensagens de débitos no meu cartão de crédito
de gamers. Então, R$19, a segunda compra R$24, a terceira R$54 e a terceira não identificava o comprador, R$120. Eu acabei tomando prejuízo e não consegui atendimento eficaz. Assim como a Jerusa, cerca de 77% dos brasileiros também já desinstalaram algum aplicativo com medo de ter os dados roubados. O número faz parte de uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. O levantamento também aponta que 56% dos brasileiros não navegam em sites que não conhecem e outros 49% não se sentem seguros em fazer compras pela internet. Este especialista em direito digital afirma que esse tipo de crime está cada vez mais frequente. A comunidade que faz o tipo de ataque e fraude, eles fazem isso em massa. Então, eles mandam links e e-mails para milhões de pessoas. E aquelas pessoas que ainda não estão com o seu grau de prontidão elevado, acabam clicando naqueles links, abrindo e-mails de pessoas desconhecidas e, com isso, acabam permitindo que sejam instalados em seus dispositivos trojans, que são ferramentas que coletam dados, ou acabam de forma inocente passando dados. Ainda de acordo com o levantamento, cerca de 69% dos entrevistados disseram que já deixaram de visitar uma página na internet com medo de serem vítimas de ataques hackers. A pesquisa ouviu cerca de 3.000 pessoas e também apontou que boa parte dos entrevistados registrou boletim de ocorrência na polícia por terem dados pessoais invadidos. Em muitos casos, os hackers não atacam sozinhos. Na semana passada, a Polícia Civil de Brasília prendeu integrantes de um esquema criminoso que roubavam dados bancários, furtavam o dinheiro da conta e depositavam para terceiros. 4 pessoas foram presas no Distrito Federal. Existe uma divisão de tarefas, né? Existe a pessoa que vai identificar a vítima, que vai ter a conta furtada, né? Existe a pessoa que tem conhecimento de informática, que vai ver como que você vai invadir aquela conta. Existe o chefe da quadrilha. Existe a pessoa que vai recrutar outros que vão emprestar suas contas, não é? E existem as pessoas que emprestam as contas, né? É recomendável que as pessoas instalem no seu smartphone uma segunda camada de segurança, para além da senha, da reconhecimento facial, biométrico que ela utiliza, que ela tenha ali um antivírus, um anti-trojan, que é uma ferramenta que vai gerar uma segunda camada de segurança. O Vaticano autorizou a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero. Ele é considerado santo pelos milhões de devotos que tem no Brasil, especialmente na região Nordeste. A informação foi anunciada neste sábado pela Diocese do Crato, no Ceará, onde nasceu o religioso em 1844. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista, que a partir de agora receberá o título de servo de Deus. Padre Cícero, também chamado pelos nordestinos de Padim Cisso, morreu em 1934 em Juazeiro do Norte, no interior cearense. Desde então, a cidade atrai todos os anos centenas de romarias em homenagem a ele. Desde 1969, uma estátua de 27 metros de Padre Cícero dá boas-vindas aos fiéis. No local, existe ainda um museu e uma pequena igreja. Antes de ter o reconhecimento pelo clero, o Vaticano rompeu com o padre mais conhecido do Nordeste. Os motivos foram o envolvimento do religioso com a política, além de um mistério conhecido como o milagre da hóstia. Ao oferecer a Beata Maria de Araújo o pão consagrado, que representa o corpo de Jesus, a hóstia teria se transformado em sangue na boca dela. A história se espalhou e foi considerada um equívoco pela Igreja. O pedido de beatificação foi solicitado ao Papa Francisco em maio deste ano e ainda não há um prazo para o resultado final. Vamos ver como foi o sábado dos candidatos à presidência. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, esteve em Resende, no sul fluminense. O presidente foi recebido por centenas de apoiadores. Bolsonaro os cumprimentou e tirou fotos. Depois acenou para um grupo que participava de uma motociata em apoio à reeleição do presidente.
Em seguida, ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, ele participou de uma formatura de 395 cadetes do primeiro ano da Academia Militar das Agulhas Negras. Bolsonaro entregou ao destaque da turma, Lucas Cremonese Jäger, de 20 anos, o espadim de Duque de Caxias, símbolo importante dos cadetes. Depois da formatura, voltou para Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, fez o lançamento oficial de sua candidatura em São Paulo, num comício no Vale do Anhangabaú. O ex-presidente prometeu reajustar o salário mínimo acima da inflação. Também disse que, se eleito, vai fazer uma política externa mais ativa e mudar a tabela do imposto de renda. Eu vou vir na porta da Volkswagen anunciar o reajuste da tabela do imposto de renda para o povo trabalhador. Ciro Gomes, do PDT, visitou o Rio de Janeiro. Ele caminhou pelas ruas de Campo Grande, bairro da Zona Oeste da capital fluminense, ao lado do candidato ao governo do estado, Rodrigo Neves, e de Daciolo, que disputa uma vaga ao Senado. Em discurso, Ciro Gomes criticou a atual política de preços praticada pela Petrobras e defendeu a reindustrialização brasileira. Se a gente quer responder à questão de voltar a ter empregos qualificados para o povo brasileiro, é preciso propor, como eu estou propondo, uma reindustrialização forçada do Brasil. Era 34% do PIB brasileiro a indústria, agora caiu de 10%. A senadora Simone Tebet, candidata à presidência pelo MDB, participou de um ato em São Paulo batizado pelo partido como arrancada da campanha. Ao lado do governador do estado e do prefeito da capital paulista, Tebet disse que, se eleita, pretende zerar a fila em creches e voltar a investir na construção de moradias populares. Além do aluguel social, da construção com mutirão e das iniciativas que os municípios já têm, nós vamos voltar a subsidiar casa popular para a faixa até um salário mínimo e meio. O candidato Pablo Marçal, do PROS, fez campanha em São Paulo. Ele cumprimentou apoiadores e participou de um adesivaço em carros de apoiadores em Barueri, região metropolitana. Pablo Marçal chegou a subir na caçamba de um veículo para colar o cartaz. Sofia Manzano, do PCB, participou de uma roda de conversa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde apresentou uma série de propostas para a economia do país. Na luta pela redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial, na luta por um SUS 100% público, que todo recurso público seja destinado a concursos públicos, ao equipamento de saúde, sem depender da iniciativa privada, que hoje tem explorado, tem sugado os recursos públicos da saúde, da educação e dos demais serviços. A presidenciável pelo PSTU, Vera Lúcia, fez uma sessão de fotos e à noite participou do lançamento da campanha em São Paulo, no Sindicato dos Metroviários. Soraya Tronic, senadora e candidata à presidência pelo União Brasil, fez o lançamento da campanha em Mato Grosso do Sul, estado natal dela. Ao lado de seu candidato a vice, professor Marco Sintra, Soraya defendeu a proposta do Imposto Único Federal, elaborado pelo economista Marco Sintra. Serão substituídos por apenas um imposto. O Imposto Único Federal, numa alíquota de 1,26%. Quem ganha até 5 salários mínimos não vai mais pagar. E INSS nem imposto de renda. Isso vai virar a chave da nossa economia. Leonardo Péricles, candidato à presidência pela Unidade Popular, fez uma caminhada em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, e depois participou de um encontro com metroviários e andou pelas ruas do bairro Lajeado, na zona leste da cidade. Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você. Bom domingo. Obrigado pela companhia. Bom domingo para você. Tchau, tchau.